A minha fala terapêutica de hoje, dentro da compreensão do estado de pandemia, é sobre a cronologia dos medos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Da cadeira do meu consultório digital, dentro do meu isolamento, eu continuo meu trabalho terapêutico com a mesma frequência do consultório presencial. Isso tem me permitido muitas percepções incríveis sobre como funciona o nosso psiquismo em tempo de tragédia. Tenho refletido muito sobre questões diretamente ligadas à pandemia, porque eu acredito que compreender a funcionalidade psíquica nesse tempo de tragédia é fundamental para que nós, os profissionais de saúde emocional, possamos oferecer uma sustentação adequada, adaptada a esse estado de incerteza e instabilidade. Esta fala terapêutica é sobre uma percepção que eu tive essa semana. Eu percebi que à medida em que a pandemia avança, nossos medos vão mudando. Então, vou explicar para vocês esta relação entre os medos que vêm e o tempo que passa para oferecer um pouco de recurso emocional para vocês lidarem com os medos de uma forma boa. E é porque eu vou construir uma reflexão sobre os medos ao longo do tempo, numa linha que eu chamei esta fala terapêutica de cronologia dos medos. Antes de entrar no assunto em si, eu queria dizer para vocês que eu continuo com aquela pretensão absurda, a de acolher cada um de vocês que está me ouvindo. Hoje, antes de sentar aqui para gravar, eu imaginei que eu estava sentada diante de cada pessoa que frequenta este espaço chamado New Me. Tenho recebido lá no Instagram do New Me muitas mensagens que me dizem exatamente aquilo que mais me alegra ouvir. A minha vida tem sido diferente depois que eu comecei a ouvir as falas terapêuticas. Que sentido incrível vocês conseguem dar a esse meu trabalho. Muito obrigada por cada palavra. Essas palavras me inspiram a dizer outras palavras, novas falas, para acolher vocês e acompanhar daqui, com muito carinho, cada passo que vocês dão para serem pessoas mais leves, mais harmoniosas e mais estruturadas diante das dificuldades. Então vamos ao conteúdo. Na minha reflexão sobre os medos numa linha de tempo, eu percebi a seguinte cronologia. O primeiro medo que nós tivemos lá no início foi o medo do desconhecido. O que está acontecendo? O que é pandemia? Eu acho que poucas foram as pessoas que não consultaram o dicionário. Eu me lembro do dia em que eu pesquisei para saber qual era a diferença entre epidemia e pandemia. Esse primeiro medo foi deflagrado pelo impacto. O medo de alguma coisa que eu não sei direito o que é, mas parece muito assustadora. Então, já mais ou menos acostumados com a primeira ideia, veio o segundo medo, o medo do vírus. Um medo estranho, pois tomamos conhecimento de que existe um ser vivo, um vírus que tem nome e sobrenome, que gera uma doença específica, que também tem nome e até um número. Mas é uma coisa invisível. Então, sentimos um medo concreto de uma coisa abstrata, que não vimos, que não sabemos direito o que é. Com o medo do vírus, vieram vários outros medos. Medo de me contaminar, medo de não me lavar direito, de me sujar, de pegar no vírus invisível, do vírus invisível me pegar, medo de perder as pessoas, medo de morrerem os meus velhos, medo de ser velho, medo de contaminar as pessoas, medo de ser risco. Para lidar com esse medo, nós tomamos precauções. Aprendemos sobre qual é a nossa parte. Usar máscara corretamente, lavar as mãos, ficar em casa. Quem se apropriou dessa tarefa de se cuidar e faz isso com consciência,
de uma certa forma, se sente mais seguro e tem um certo controle sobre o medo. Sai um pouco da instabilidade porque o psiquismo repousa numa certa convicção de que a pessoa está fazendo a sua parte. Uma vez que a gente descobre que talvez a gente não morra, a gente passa para o terceiro medo, que é o medo de ficar pobre. Eu não vou morrer, mas tudo vai se acabar e eu não vou ter emprego. Esse medo só vem depois que a gente tem uma certa convicção de que vai sobreviver. As pessoas que invertem essa ordem ficam muito fragilizadas psicologicamente. Então, a gente organiza as ideias, admite que vai ter perda sim e começa a descobrir que não adianta fazer muitos movimentos, mas vai encontrando caminhos e esse medo se contém um pouco. Não passa. Nenhum medo passa na pandemia, mas todos encontram um lugar de contemporização. Aí vem o quarto medo. O quarto medo é uma coleção de temores relacionados com os aspectos psicológicos da nova vida que se instalou. É o medo da solidão, o medo de não se relacionar com as pessoas, o medo de nunca mais ter vida social, é o medo do não vínculo. Nesse momento, a gente se mexe para buscar as pessoas por vias digitais. Ajuda muito a ampliar nossas redes de vínculos e aprofundá-las, do jeito que a gente souber fazer isso. Dedicar-se mais aos relacionamentos, mesmo que seja à distância, é ótimo nesse momento, é uma boa coisa para fazer. Depois que a gente descobre que há vínculos em plena funcionalidade, a gente vai para o quinto medo, que é o que eu acho que estamos sentindo agora. É o medo do desamparo social. O medo de olhar para as pessoas que morrem aos montes a cada dia e sentir falta de um adulto maduro que faça a gestão da crise. O sentimento de desamparo é uma memória dos nossos abandonos infantis, quando em algum momento se instalou o caos na nossa vida e não tinha um adulto por perto para nos dar segurança, nos fornecer informações honestas e tomar as providências adequadas. Este é um medo que nos dá a sensação de que as coisas estão fora de controle, e eu acho que estamos no auge dessa fase. Migrando para o sexto medo, que é o medo de que isso nunca acabe. Como isso não tem resposta quando vai acabar, esse medo nos remete ao primeiro estágio, aquele estágio do medo do desconhecido. Eu queria lembrar a vocês algo que eu falei na fala terapêutica específica sobre o medo. Quando a angústia nos invade, precisamos parar e perguntar a nós mesmos: estou com medo de quê? Entrar em contato com aquilo que nos ameaça, saber exatamente do que estamos com medo, é uma forma muito aceitável de superar a sensação de angústia. Para nos ajudar a pensar o momento que estamos entrando nesse medo de que isso nunca acabe, eu queria encerrar esta fala terapêutica contando um fato muito significativo, muito simbólico que aconteceu na semana passada com minha neta de 6 anos. Ela está indo muito bem no isolamento, mas um dia errou uma contagem de números na tarefinha da escola e ficou aborrecida e triste. Minha filha me contou que ela, desse aborrecimento, logo começou a chorar e passou a dizer que não aguentava mais ficar em casa, que queria ver os amigos, os avós, queria ir para a escola. A minha filha conseguiu fazer uma coisa incrível, eu achei. Conseguiu que a minha neta assimilasse a ideia de que as coisas não tinham sido canceladas, apenas adiadas. Deu um caderninho para ela e disse que ela podia anotar e desenhar tudo o que ela queria fazer depois da pandemia. Ela parou de chorar e foi desenhar seus projetos. Desenhando e falando: eu quero minha festa de aniversário, mamãe. Minha filha dizia: desenhe. E aí foi, até que ela esgotou os planos e apresentou um sonho inédito. Mamãe, eu quero ir para Paris. Minha filha se assustou, né? Não esperava que ela tivesse um sonho desse, talvez ela tenha criado aquele sonho no momento. Minha filha falou: desenha. Quando minha filha contou isso para mim, eu fiquei refletindo sobre como essa história
é uma boa forma de aprendermos a lidar com esses tempos difíceis. Primeiro, ela nos mostra que faz diferença pensar que se estamos vivos, as coisas não estão canceladas, só adiadas. Segundo, que precisamos parar de chorar e desenhar os nossos sonhos. Finalmente, que mesmo na clausura, se nos permitirmos sonhar, nós vamos extrapolar os limites. Se uma menina de 6 anos pode surpreender os adultos dizendo que quer ir para Paris, esta é uma bela metáfora de que iremos bem longe quando tudo passar.